Vamos seguir aqui na nossa ideia. Vendo o trabalho de uma força de intensidade variável agora, tá? No primeiro gráfico aqui você está vendo uma força constante, que é a primeira que a gente viu, tá? Mas a força ela pode variar, como você está vendo no gráfico. Olha, ela foi aumentando na primeira rampa, ficou constante entre o deslocamento D1 e D2, só que depois ela veio diminuindo de intensidade, ou seja, essa força está variável. Um conceito que nós temos muito interessante na questão de gráfico é que essa área aqui, essa área desse gráfico, que no caso aqui, nesse aqui foi um retângulo, se nós calcularmos a área daquela figura ali é igual numericamente. Isso aqui é um conceito de igual, que é só o número, porque a área é metro quadrado, centímetro quadrado, vai ser igual ao trabalho, tá? Por isso que é só o número, porque trabalho é em joule e a área é em centímetro quadrado, metro quadrado. Então, se você calcular a área que está debaixo desse gráfico, você está calculando o trabalho. Então, aquela figura lá de baixo fica fácil. E é o que nós estamos vendo em matemática. Vocês estão vendo, né? Bora então ver como é que seria isso na prática? O diagrama mostra as variações de intensidade das componentes tangenciais F1 e F2 que atuam sobre um corpo em movimento horizontal, no eixo 0x, né? Horizontal. São registrados os deslocamentos. Determine o trabalho da força F nos primeiros 8 metros e a força F2 nos primeiros 6 metros. Muito bem. Ele está dizendo que a força 1 ele desloca por 8 metros. Então dá para perceber aqui que debaixo dessa força F1, com esses 8 metros, formou esse gráfico aqui. E agora, como é que eu calculo esse gráfico aqui? Muito bem. Se você for perceber, é uma figura composta que eu posso perceber que tem um retângulo e um trapézio, só que o trapézio está em pé. Eu vou calcular essas duas áreas. Então, deixa eu colocar aqui, a primeira seria uma área 1, ó, área 1, e o trapézio seria uma área 2. Vamos calcular essas duas áreas separadas, e isso para compor os 8 metros da letra A, da força F1. Então, o F1 está ali em cima, formando um gráfico abaixo, ele quer saber até 8. Se ele quiser saber até 6, ia ser só o retângulo. Vamos lá. Então, a área 1 é um retângulo, que se você for perceber, a base dele mede 6, que vai de 0 a 6, então é base vezes altura, a base é 6, e a altura desse retângulo, 10. Então, olha aqui, eu descobri que a área 1 mede 60, seria metros quadrados, né? Mas só que aqui a área é igual numericamente ao trabalho, então são 60 joules de energia. E a área 2, Thiago? A área 2 é um trapézio, então vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Só que cuidado, as bases elas são paralelas, tá? As bases de um trapézio. Então, se você for perceber, o trapézio está em pé. As bases são essas daqui. Então, a base maior... Esse aqui é o 2, né? A base maior, se você for ver, é 20. Tá? Dê um pause se precisar no vídeo. A base menor é 10. A altura já seria aqui embaixo. Vai do 6 até o 8, então é 2. E isso tudo dividido por 2, que seria da fórmula. Beleza, 20 mais 10... dá 30. Eu vou cortar aquele 2 com o 2 de baixo, simplificar. Então ficou 30 joules. Então o trabalho da força F1 nada mais vai ser do que a soma desses dois trabalhos. 60 mais 30. Muito bom. Então o trabalho da força F1 deu 90 joules. Deu para perceber, né? Então aqui você só tem que lembrar da matemática. E o trabalho da força F2? Bom, o trabalho da força F2, ele quer que seja o trabalho da força F2 nos primeiros 6 metros. Então, agora eu tenho essa região aqui, ó, até o 6. Ele só quer aí. Apareceram dois triângulos, no caso, né? Então, eu vou ter que calcular essa área, vou chamar de 3, né? Que eu já chamei 1 e 2. E essa área 4 aqui. São dois triângulos facinhos, porque eles são triângulos retângulos. Então, bora calcular a área 3. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base e a altura elas precisam formar 90 graus, tá?
Então, se você for perceber, se essa aqui for a base, essa aqui vai ser a altura, tá? Só que ele só está de cabeça para baixo. Então, a base, é verdade, pode considerar a base aquele lá que vai do 0 até o 4. Então, a base é 4 e a altura é menos 10. Como é que é uma altura de menos 10? Aqui é importante, porque você está calculando um trabalho negativo. Tá? Na matemática você não ia poder fazer um cálculo negativo, uma área negativa. Isso tudo dividido por 2. Você vai fazer esse cálculo aqui e descobrir que o trabalho deu menos 20 joules. Menos 20 joules. Bom, a gente viu lá em cima que isso aqui significa um trabalho resistente. O bloco está indo para frente e a força está sendo aplicada para trás. Isso produz um trabalho resistente. E a área 4? A área 4 também é um triângulo. Então, base vezes altura dividido por 2. Você só precisa identificar quais são as figuras que estão sendo formadas, tá? A base dele vai de 4 até 6, então é 2. A altura dele é menos 10 também. Menos 10 dividido por 2. Então, deu para perceber aqui que a área 4 resultou em menos 10 joules. E o trabalho da força F2, então? O trabalho da força F2 vai ser a somatória desses dois. Então, vai ficar menos 20, menos 10. Então, a força F2 fez um trabalho resistente de menos 30 joules. Tá? Então, essa seria a ideia, né? Vamos ainda reforçar isso daí em outras situações, outras séries também, tá bem? Então, dê um gás aí no estudo. Abraço para vocês.